Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Pessoal, já faz um tempo que eu ando querendo gravar um vídeo falando das leituras que estão na minha estante. Tem muita coisa que fica aqui habitando o meu ambiente de trabalho. É sempre por aqui que eu gravo os vídeos, vocês já conhecem esse ambiente. Até aqui está aparecendo uma das minhas telas de computador, esse é o meu local de trabalho. Tem muita coisa que fica aqui, tem muito livro que eu leio quase todo ano, ou que eu estou sempre revisitando, principalmente as grandes fontes, as grandes referências bibliográficas que eu tenho sobre a história da Polônia. Mas tem muita coisa que passa por aqui e depois vai para outro lugar, onde fica lá guardadinho, até eu ter vontade de ler de novo, ou querer revisitar o texto. Então estão de passagem aqui, que são os textos de literatura, quadrinhos e algumas outras coisas. E como passa bastante coisa aqui, e das coisas que passam aqui que eu leio, nem tudo eu trago para o canal, no quadro Resenha Histórica, surgiu-me a vontade de fazer esse vídeo e compartilhar um pouco com vocês do que tá por aqui agora que eu ando querendo ler, e do que provavelmente vai pintar no Resenha Histórica logo logo. Então hoje vai ser um vídeo um pouco mais descontraído, um vídeo sem roteiro, sem muito preparo, numa dinâmica bem mais natural, onde eu quero fazer um tour com vocês pela minha estante. Então vamos lá, galera. Vamos conhecer um pouquinho do que eu ando lendo. Tem dois textinhos aqui que eu tô lendo ultimamente que eu tô achando legal. Eu comecei esta semana agora, finzinho de julho, a ler esse quadrinho aqui, ó. A Incrível História da Medicina. Acho que vocês estão conseguindo ver, tá? É bem legal, é um quadrinho, tá? É uma história da medicina quadrinizada. Deixa eu ver se eu consigo mostrar um pouquinho para vocês aqui, tá? Então a ideia é de forma descontraída, através do quadrinho, tá? Através de comic, falar um pouco sobre a história da medicina, sobre pandemias, doenças, técnicas de cura, de diagnóstico que foram sendo desenvolvidos, ferramentas, tá? Tô achando legal, tô achando interessante. Tô aqui nas primeiras 100 páginas ainda. Esse aqui eu tô lendo um pouquinho para me descontrair, tá? Aprendendo história e também me descontraindo ao mesmo tempo. Tô achando legal. Achando algumas escolhas de tradução um pouco controversas. E esse aqui eu pretendo, acho que tô vendo assim, um potencial para trazer por Resenha Histórica, sim, num futuro breve. Bom, uma leitura que com certeza vai aparecer no Resenha Histórica, já até tenho feito ali os primeiros esboços do roteiro desse episódio que vai vir, é dessa leitura aqui. Os 5 Cs da cinematografia, uma referência de estudo cinematográfico muito interessante. Eu fui atrás desse texto aqui, eu já estou quase terminando ele. Eu até dei uma pausa por conta de ter que ler algumas outras coisinhas, né? Mas logo logo eu vou retomar, que tem sido muito importante para mim, para ter um conhecimento mais técnico, realmente ali de como é feito o trabalho da câmera, que não é muito meu universo de estudo no campo do cinema, né, dessa arte cinematográfica. Eu gosto muito mais de roteiro, construção de personagem, mas visto que eu tenho coordenado um clube de cinematografia no colégio em que eu leciono, eu senti a necessidade de ir atrás desse conhecimento para trazer algo cada vez melhor e mais significativo para os meus alunos, né? Então eu fui atrás desse texto, se vocês vão conseguir, acho, dar uma olhadinha aqui, tá? Então é um texto bem teórico, tem bastante texto, mas também tem muitas imagens ilustrando exatamente a teoria do uso de câmera que está aparecendo ali. Tô gostando bastante, tô achando bem interessante. É sim um texto um pouquinho ultrapassado, às vezes alguém que está assistindo aí já até conhece esse texto, mas eu tô achando que, assim, como um básico para início, eu tô achando muito bom. Outra coisinha que tá aqui na minha estante, tá? Só que vai demorar bastante para eu estar lendo isso daqui. Mais um texto do Tezuka, tá? Aqui é Buda, é simplesmente uma coleção de mangás, né? Esse aqui é o volume número 1, volume número 2, inclusive está sendo
vai estar sendo lançado no dia seguinte ao dia que eu tô gravando esse vídeo aqui. Esse vídeo eu tô gravando dia 28 de julho. Dia 29 de julho tá sendo lançado o volume número 2, tá? Edição da JBC. Eu vi algumas críticas, fiquei meio preocupado com as críticas sobre a edição, que a colagem não tá tão boa e tudo mais. Tô temeroso. Mas o texto que tá aqui dentro, o conteúdo eu sei que é excelente. É simplesmente uma antologia de todas as histórias das várias vidas que viveu Buda, tá? E obviamente traçando ali a história, principalmente de Siddhartha Gautama. Então, eu só vou ler isso daqui, tá guardado aqui, mas eu só vou começar a ler quando pelo menos dos 10 volumes eu tiver até o 7, até o 6, porque daí até eu terminar de ler todos esses volumes, cada um tem o quê? Coisa de 400 páginas, umas 300 páginas, tá? Já vai ter lançado os volumes finais, e aí eu já vou ter a coleção completa. Então Buda tá aqui, mas vai demorar um pouquinho para aparecer. Entretanto, animado pelo conteúdo, mas com medo por conta da edição, que eu vi um pessoal falando que a colagem não tá muito boa. Aproveitando que nós estamos falando de quadrinho, de comic, de mangá, e eu falei do Tezuka, aqui tá ainda volume 1 do Adolf e volume 2 também do Recado a Adolf, tá? Aqui as duas partes de uma história bem importante do Osamu Tezuka também. Esses aqui eu já terminei de ler, acabei de fazer a resenha, escrever o roteiro da resenha, vou gravar o roteiro, vou gravar a resenha, perdão, assim que possível, e vai aparecer aqui no canal, tá? As minhas impressões, o que eu achei dessa leitura desse clássico do Osamu Tezuka. Tô mergulhando mesmo na bibliografia do Tezuka, tá? Gostei muito de Ayako, que já tem vídeo aqui no canal. Gostei demais do Recado a Adolf, vocês vão saber logo logo o que eu achei. Tô esperando o Buda, já tô mirando no Dororo, vamos ver aí como que vão ser as coisas, tá? Mas até agora, Osamu Tezuka, olha, só tem me agradado. Agora eu já dei até uma puxada em algumas coisas aqui, tá? E ainda tá aqui o Ayako, já mostrei pra vocês, acabei de citar. Lindo, lindo, lindo texto, linda, linda edição, tá? Gostei demais de Ayako, Osamu Tezuka também. Ainda está por aqui na minha estante, mais fazendo volume do que realmente porque eu esteja trabalhando ou lendo esse texto que acabei de ler há pouco tempo. Aqui tá um negócio muito, muito legal que eu tô bem afim de ler, tá? A princípio eu não estava nos meus planos, não estava nem na minha lista de livros aí para eu estar comprando, que é esta coleção da ditadura do Hélio Gaspari, tá? Muita gente já deve ter visto essa coleção por aí, nas livrarias. Deixa eu ver se consigo deixar mais perto aqui para ver se a câmera vai focar. Acho que tem que deixar um pouquinho mais perto, tá? Então assim, são 5 volumes. A Ditadura Envergonhada, volume 2, Ditadura Escancarada, volume 3, A Ditadura Derrotada, o volume 4, A Ditadura Encurralada, e finalizando o número 5, Ditadura Acabada, que pela imagem aqui, tem a imagem do Tancredo Neves, provavelmente é um último volume que vai falar só do processo de redemocratização. Eu confesso que não sou muito fã desse período da história do Brasil, não sou muito fã no sentido de que não é um dos momentos da história do Brasil que eu gosto muito de ir atrás e de estudar, acabo tendo interesse por outros tópicos, mas quando eu vi essa coleção em promoção, eu vi a oportunidade de estar aprendendo mais sobre esse período importantíssimo da história do Brasil, enriquecendo meu conhecimento, principalmente para que eu possa ser um professor melhor quando eu estiver trabalhando com esse conteúdo em sala de aula. Então aqui acaba sendo mais trabalho do que realmente prazer no trabalho. Apesar de que essa edição é muito bonita, eu já vi muitos elogios ao trabalho do Hélio Gaspari, apesar de, se não me engano, ele não ser historiador, ele é jornalista, mas já vi muito elogio ao trabalho que ele fez aqui nessa coleção, então eu tô bem empolgado para ler, na verdade. Então eu já puxei algumas coisas para cá já, senão vai acumular muita coisa, e tem uns livrinhos aqui que são meus xodós, que já era pra eu estar lendo eles,
de acordo com o meu planejamento para esse ano, mas infelizmente ou felizmente, né, foi entrando muitas outras leituras na frente, principalmente por questão de trabalho, por questão da faculdade, e aí o prazer de fazer a leitura desses textos foi tendo que ficar para depois, né? E principalmente está aqui o volume único da Amazon, essa edição maravilhosa. Isso aqui que é edição de luxo, gente. As outras editoras tinham que aprender com a Amazon o que ela fez aqui. Essa edição linda, com 3 fitas para marcar, uma capinha transparente para proteger o livro. Senhor dos Anéis, amo, amo, amo. Tolkien é o cara, eu sou fascinado por ele. Recentemente comprei daí também um novo Silmarillion. Meu Silmarillion tava louco de velhinho, coitado. Inclusive o Silmarillion que eu tinha, já passei pra frente, ele tinha sido o primeiro texto de Tolkien que eu tinha lido na vida, tá? E amei. É um texto assim que eu acho que mudou minha vida. Influenciou muito a minha cabeça sobre as coisas que eu gosto de escrever, as coisas que eu gosto de ler, de jogar e até de mestrar RPG. O Silmarillion teve um impacto muito grande pra mim nesse sentido. Eu gostava bastante daquele livro que eu tinha, mas não tinha por que eu ficar com 2 Silmarillion, um antigo e um novo. Então eu passei pra frente e agora outra pessoa vai poder conhecer essa obra maravilhosa do Tolkien. Então quero ler novamente. E aqui tô com 2 coisinhas novas também que eu adquiri recentemente. Aqui é A Queda de Gondolin, que eu nunca li, não sei exatamente do que se trata, a não ser de que se trata, de maneira mais específica, de um episódio bem importante que já é narrado no Silmarillion. E aqui a mesma pegada, Beren e Lúthien, que é uma das passagens mais importantes do Silmarillion. Acredito que é melhor narrada e mais aprofundada aqui nesse texto. Inclusive, preciso ainda de Os Filhos de Húrin, que é outro texto que aprofunda uma passagem do Silmarillion. Também tenho que comprar, não comprei ainda. Agora, o que eu tenho aqui? Uma das coleções de mangá que eu mais esperei para poder fazer, tá? Esperei por muito tempo, ficava entrando no site, quando que vai lançar, quando que vai lançar, quando que vai lançar. Depois que tinha sido anunciado, demorou muito tempo, mas agora ela está aqui na minha mão. A saga é maior do que 10 fascículos, mas eu fui até o número 10, volume número 10, porque a história, vamos dizer assim, a original, a clássica, que é a que realmente eu gosto. E eu tô falando dessa belezinha que a JBC permitiu a gente ter aqui numa edição maravilhosa. Inclusive, JBC, um beijo pra vocês são maravilhosos por trazer Hokuto no Ken, tá? Sensacional. Não tem nada melhor do que o pai de Jojo, que é Hokuto no Ken. Inclusive, Jojo quero também fazer coleção no futuro. Eu gosto muito de fazer coleção, né? Então, mais pra frente vai pintar Jojo também. Então são fascículos muito bonitos, né? Tenho 10 aqui. Eu acabei de parar no 8, que é o que eu acabei de mostrar pra vocês. Ainda tem essas últimas 2 edições aqui, o volume 10 e o volume 9, tá? Então tô terminando, tô quase no fim já, tá? E eu acho que eu vou fazer um episódio não de resenha histórica sobre Hokuto no Ken, eu acho que eu vou fazer um episódio de cena histórica, né? Seria o quadro principal do canal, mas não tenho tido tempo para me dedicar tão profundamente ao cena histórica, ao quadro cena histórica ainda, e quem sabe não volta exatamente com Hokuto no Ken falando sobre Bronson Sensei, que é um dos maiores roteiristas de mangá que nós tivemos na década de 80 e 90 no Japão e que influenciou toda uma escola de grandiosos mangakás, né? Como o Araki, que é quem fez... Se não me engano, o Araki é o autor de Jojo. Às vezes eu confundo ele com o autor do Hunter x Hunter. E também influenciou um monstro que é o autor de Berserk, tá? Então quem sabe aí eu trago aí logo mais coisas sobre Hokuto no Ken. Eles até chegaram a cair aqui enquanto eu falava, porque eles querem aparecer. São 2 referências muito importantes de história da Polônia que eu deixo aqui em cima, porque eu tô sempre voltando, que é volume 1 de God's Playgrounds, tá? Que é o texto mais importante do Norman Davies e provavelmente é o texto mais importante ever de história da Polônia, tá?
e História da Polônia, do Adam Zamoyski, tá? Então eu uso muito esses dois livros aqui para estar montando os roteiros dos vídeos do Historia Polski. Tem outros livros também, só que eles estão aqui na prateleira de baixo, onde só tem coisa de estudo de polonês. Eu posso fazer um vídeo só sobre as referências de estudo histórico de polonês que eu utilizo. Eu até recentemente recebi uns comentários, o pessoal falando para que eu mostrasse mais as referências, né? Quais são os livros, que o pessoal queria saber quais são os livros, se é difícil de conseguir. Quem sabe eu faço um vídeo só sobre referências bibliográficas aí do polonês, tá? Então aqui tá o God's Playground e estava também o Adam Zamoyski. Aqui atrás, para fechar, tá a quadrilogia do Hobsbawm, tá? Dos que eu quero mostrar para vocês. Quadrilogia do Hobsbawm, que era o meu intuito principal da resenha histórica nesse ano, mas muita coisa mudou, como eu já falei várias vezes aqui. A minha ideia era, numa pegada só, tentar produzir a experiência da leitura em sequência de A Era das Revoluções, ok? Posteriormente, a Era do Capital. Em seguida, a Era dos Impérios. Essas 3 edições maravilhosas da Paz e Terra. E aí, para fechar, o clássico máximo, a Era dos Extremos, tá? Que a Era dos Extremos é a edição da Companhia das Letras, né? Foi editado antes, é o livro mais famoso aqui da quadrilogia. Eu particularmente adoraria que todos fossem da Paz e Terra, porque eu até prefiro a edição da Paz e Terra à edição da Companhia das Letras, surpreendentemente, tá? Eu comecei a fazer essa leitura, eu já tinha lido na época da faculdade A Era das Revoluções, gostei demais, inclusive foi importante para a minha monografia, onde eu falei de constitucionalismo polonês, de iluminismo polonês. Eu li esse livro, eu reli ele no final do ano passado, terminei no início de 2022, engatei logo depois o Capital, gostei bastante, cheguei na metade. Quando cheguei na metade, apareceu 1001 coisas para fazer, 1001 coisas para ler, e tá parado aqui exatamente na metade do Capital. E eu quero terminar o Capital, passar para a Era dos Impérios, que é outro que eu nunca li, e voltar para então finalizar e reler o A Era dos Extremos, que esse aqui também eu já li, tá? Li também na graduação. Eu até não ia falar dele aqui no vídeo, que esse vídeo já deve estar gigantesco já, mas tô gostando da coisa, que é Os Romanov, do Simon Sebag Montefiore, tá? O Montefiore, que é um cara que tem muita gente que critica ele, né? Não gosta das coisas que ele já falou sobre o Stalin, mas eu acho a escrita desse cara sensacional, gosto muito dele, tá? E ele fez esse livro maravilhoso, um livro onde ele discorre sobre a história da família Romanov, fala sobre os vários déspotas, czares e czarinas dessa dinastia Romanov, e ele faz isso tendo acesso a fontes históricas, fontes primárias, documentos, fragmentos de diários que nenhum outro historiador, nenhuma outra pessoa que escreveu sobre esses monarcas, sobre essas grandes figuras da história da Rússia, teve acesso. Então tem muita coisa que de primeira mão você vai ter contato aqui com o Montefiore. Eu não terminei de ler esse livro, pecado meu, já faz uns 3 anos que ele está na minha mão. Eu não terminei de ler ele, mas eu vou terminar. Esse aqui eu juro, quando eu terminar ele, eu trago resenha histórica aqui pro canal, beleza? Porque é Rússia, não é Polônia, mas está dentro do universo eslavo e é um campo que eu amo estudar e que eu acho que é de interesse de muitos que estão aqui no canal. E agora, para fechar de verdade, fiz uma bagunça, tirei coisa ali de cima, que é outro xodó que eu tenho, uma coleção que eu me orgulho muito de ter conseguido terminado. Eu li isso daqui depois de ver um vídeo na internet falando sobre essa série, que é Sandman. Eu achei um texto que talvez fosse desafiador para eu fazer, a leitura, né, meio cabeça, e eu gostei demais. E eu li em scan na internet, baixando imagem da internet, né. Para quem é novo,
baguncinha. A gente fazia muito isso antigamente. Eu acho que só quem faz isso hoje em dia é quem quer acompanhar publicação japonesa, por exemplo, mangá. A gente fazia muito isso para ler o Naruto, One Piece, Bleach. E eu li então em scan, li todo o Sandman em scan. E quando eu me tornei uma pessoa que trabalha e produz para a sociedade e recebe algum remunerado, eu comecei logo a fazer essa coleção da edição definitiva, capa dura, linda, maravilhosa, né? Demorou muito tempo para eu conseguir terminar essa coleção. Então tá aqui volume 1. Esse aqui eu já li realmente ele de novo fisicamente. Tá aqui o volume 2 que eu ganhei faz pouco tempo, tá até plastificado ainda. Quero reler o 1, para daí reler o 2. Aí vir para o volume 3, que já faz um tempo que eu tenho ele físico, mas não li ele fisicamente ainda. Daí vou ler na sequência. Obviamente, para finalizar, mesmo caso do volume 3, já tenho há um tempo, mas não li fisicamente ainda, ler o volume 4. E eu ganhei de Dia dos Namorados recentemente, e não esperava, esse aqui nem estava também na minha lista, que é Morte, tá? Que é um dos textos aí que aprofunda outros dos Eternos, né? Do mundo do Sandman. Então, quando eu terminar de ler fisicamente, eu vou para a leitura de Morte. Vai ser bem legal. Queridos, eu fiz simplesmente uma bagunça imensa aqui no meu ambiente de trabalho. Eu vou ter que colocar tudo no lugar de novo. Hoje eu ainda tô em o que gravar coisa. Enfim, tem bastante coisa pra fazer ainda. Virou uma bagunça aqui. Eu gostei bastante de fazer um vídeo com uma vibe um pouquinho mais descontraída, sem um roteiro, nada muito bem visto. Acho que às vezes possa ter ficado um pouquinho ruim aqui a hora de colocar o ângulo, mas eu prometo que se eu fizer um novo tour pela minha estante, numa próxima vez, eu faço ainda melhor, tá? Espero que vocês tenham gostado, eu acho que esse vídeo deve ter ficado gigantesco, mas estão aí. São esses os textos que eu estou lendo, são as coisas que eu vou ler no futuro e que devem estar pintando aqui no canal logo logo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acharam algum desses livros interessante, deixe o seu comentário aqui embaixo. Se você tem sugestões de leituras, visto o tipo de coisa que você percebeu que eu gosto de ler, que você acha que eu vou gostar, que você já leu, poxa, deixa a sugestão aqui embaixo, por favor. Vamos conversar sobre essas leituras que apareceram aqui. Eu deixo um grande abraço a todos vocês e a gente se vê num próximo vídeo. E, como sempre, do zobaczenia!